Então, ótimo, glórias a Deus. Vamos sentar? Vou procurar ser breve dentro do que eu conseguir, em nome de Jesus. Eu vou falar sobre as disciplinas espirituais, dando sequência ao culto de quinta. Quem estava aqui na quinta? Então, fala os benefícios dessas questões em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, vamos orar? Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade nesse lugar, nessa casa. Me usa como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam salvas, transformadas, tocadas. Eu preciso de ti, Espírito Santo, porque são questões espirituais das quais eu vou compartilhar hoje. Eu te peço, confirma tudo isso em cada coração, em cada um que está me assistindo online também, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos lá? Vou falar sobre disciplinas espirituais. Nós somos seres espirituais, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Antes de você ser um corpo, você é um ser espiritual, amém, amados? Desejado, projetado por Deus, o Senhor fala, eis que te vi ainda substância informe, antes de você ser formado, antes de estar no ventre da sua mãe. Se você nasceu já, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas você veio interagir nessa terra aqui, o seu espírito veio interagir nessa terra numa forma corpórea, ou seja, você teve um corpo que você teve a oportunidade de interagir, é esse corpo aí que você tem. Olha para quem está do seu lado e fala, nessa terra não vai ter outra. Amém, amados? Quando vierem novos céus, uma nova terra, quando a gente receber um novo corpo na ressurreição, aí glórias a Deus, isso sim, mas por enquanto é esse que você tem, então cuide bem. Eu vou falar sobre disciplinas espirituais, elas não são normais para o ser humano normal, para o nosso corpo humano, inclusive elas são loucuras para o homem natural, de acordo com a palavra. São disciplinas que são importantes, por que eu vou falar delas primeiro? Porque as disciplinas espirituais, elas são as únicas que podem ter uma influência em todas as esferas, as outras esferas, na nossa alma e no nosso corpo. Amém, amados? Porque nós somos espírito, né? Nós temos um corpo feito, obviamente, um corpo que é feito do pó da terra, ou seja, né, tem carbono, é físico, dá para ver, ele sofre de algumas coisas, e o nosso corpo, ele também, no hebraico, a alma significa nefesh, que fala do corpo e fala da alma, desejos, vontades, toda a nossa parte das emoções, está tudo inserido, é tudo interligado. Quem já se machucou aqui? Quem já se machucou e isso atrapalhou você de fazer alguma coisa? Por exemplo, se machucou e você não pôde ir na piscina naquele dia. Que triste. Alguém aconteceu isso? É só comigo que aconteceu essas coisas, né? E aí não pode, tá? Antes piscina não era tão normal assim, né? Hoje em dia é mais comum. Mas ok, alguém já se machucou e ficou triste? Alguém já ficou triste e depois ficou doente? Alguém já viu isso acontecer ou não? Você está triste, aconteceu, sofreu algum trauma emocional, alguma coisa, fica gripado, fica ruim, fica com febre por questões emocionais? Porque tudo isso está interligado. Então por que você está falando isso, pastor? Porque eu vou falar hoje de disciplinas espirituais. E assim como a alma afeta o corpo físico, assim como o corpo físico afeta a alma também, a parte espiritual afeta tudo. Então, por isso que a gente vai falar de disciplinas espirituais. Eu já falei dessas disciplinas na quinta passada. Quem estava no culto? Quem não estava, não tem problema. Eu reforço a disciplina, só não vou estar batendo tanto naquele versículo base falando disso. Eu quero mostrar os benefícios de cada disciplina espiritual. Disciplina porque é algo que não é natural para a gente fazer, a gente não quer fazer, mas se você fizer, vai te dar um benefício muito grande lá na frente. Disciplina porque há um trabalho a ser feito com frequência. Se você for disciplinado a fazer aquilo, ao invés de fazer a tua vontade, você vai ter diversos benefícios, os quais eu vou mostrar hoje. Se você não fizer isso, você já tem o que você já tem. Mas se você fizer isso, você vai ter a chance de ter esses benefícios. Quem pode dizer amém? Então vamos lá, vamos começar com alguns benefícios. O primeiro benefício, ou da primeira disciplina, que é a disciplina da palavra. Quando eu expliquei isso na quinta-feira passada, tem essa palavra lá no YouTube ou no Facebook, você pode procurar lá. Eu falei da disciplina da palavra, ela diz respeito não só a gente ler a palavra de Deus, porque naquela época nos tempos bíblicos eles não liam a palavra, só algumas pessoas tinham os documentos para poder ler. Então você ia num lugar congregar, mas aqui eu estou juntando a palavra em você aprender, meditar na palavra, mas também congregar com as pessoas. Ir a algum lugar, vir numa igreja, olha para quem está do seu lado e fala, parabéns. Fala, essa disciplina você já fez hoje, né? Você está vindo aqui na igreja, glórias a Deus. Então já está indo, é diferente, obviamente, como eu falei, né? Você ir em um lugar de você assistir, ok? Você está no lugar, muda o ambiente, outras coisas. Você casaria com alguém online? Tá vendo? É a mesma coisa. Então já está feito, né? Não precisa mais falar mais nada. Quer ter um relacionamento com Deus? Amém, amados? Você vai próximos daquele que Ele ama, da manifestação do corpo. O Senhor se manifesta de acordo com a sua multiforme graça. Amém, amados?
Ou seja, é um pouco em um, é um pouco em outro, é um pouco em outro, a gente junta quando vem um corpo funcionando perfeitamente, você vê a manifestação da glória de Deus, da multiforme graça de Deus, porque eu sou diferente, tenho uma natureza, a pastora tem uma natureza, teu irmão tem uma natureza, o outro tem uma natureza, mas quando todos manifestam aquilo que Deus tem para aquilo, a gente vê um pouquinho do que é Deus, que é muito maior que todas as coisas, porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então, quando eu vou num lugar onde os ministérios acontecem, os ministérios que eu digo apostólico, profético, evangelístico, mestre, você vê um pouco de Jesus mais completo, assim, do que a gente pode ver. Se eu ficar numa esfera só, eu vou ter aquela visão mais limitada. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Né? Então, ok. Então, vir na igreja vai ajudar em muitas coisas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Comunhão, aqui eu estou falando, quando eu falo da palavra, não é só o ministério de ouvir a palavra. Eu estou falando rápido? Não? Tá normal? Então tá. O ministério da palavra, então, não é só estudar a palavra, é literalmente tudo isso que engloba de estar em um lugar, aprender, colocar-se em uma postura de aprender e outras coisas. Qual é o benefício de ir numa igreja, então, num âmbito geral, ou dessas coisas que eu vou, né, de congregar, de estar indo aprendendo a palavra, fazendo isso? Primeiro benefício, olha lá, qual que é? Qual que é? Ilumina o caminho! A Bíblia diz que há muitos caminhos que o homem para o homem parece caminhos de bem, mas levam a caminhos de morte. O homem acha que está indo para um caminho, mas está indo para outro. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A vantagem de estar num lugar que você ensina da palavra, que você aprende a palavra, é que você vai ter o teu caminho iluminado. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Se você quiser crescer parecido com Jesus, você tem que estar num lugar que pregue a Bíblia. Se você quiser ter o teu caminho iluminado, iluminado fala de luz, fala de sair das trevas, da escuridão, do que está obscuro, de problemas. Quem já tropeçou à noite no seu quarto? Você vai tropeçar com a luz acesa? Não, mais difícil, né? Pô, tem gente que tropeça em todo lugar, mas não, tem menos chance. Então, uma vantagem de congregar, de ir num lugar, aprender da palavra, é que meu caminho vai ser iluminado. Ou seja, eu vou saber um pouquinho antes de um passo que eu vou dar, eu vou ter clareza em cada coisa que eu vou fazer, eu vou ter convicção onde eu vou caminhar. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não está em Jesus ou andando na palavra, porque o próprio Jesus é a palavra, ele mesmo diz, já está andando em trevas, já está andando fora do caminho. Você não está congregando, não está fazendo essas coisas, e não é só congregar, não é vir na igreja, é congregar, é vir, colocar o coração disposto a aprender, receber. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então esse é um grande diferencial. A palavra é luz para o seu caminho. Como a Bíblia fala que o pai deve ensinar o caminho que deve andar para a criança. Se ele não sabe o caminho, como é que ele vai ensinar? Tem que estar mergulhado na palavra, é função dos pais isso, de ensinar da palavra. Amém, amados? E a nossa função como paternidade espiritual também é ensinar a palavra. Então, a palavra é luz para o meu caminho. Só isso já valeria um culto, já valeria tudo. Valeria toda a diferença que a gente pode ter na nossa vida. Porque a palavra de Deus, quem obedece a palavra, a Bíblia diz também que quem obedece a palavra, vive mais. Olha para quem está só, fala, quer viver mais? Fala, não é tratamento de beleza, não é outras coisas que você vai fazer, literalmente, irmãos, né? O que vai te ajudar é a palavra, é andar, congregar, estar em um lugar, um ambiente de fé, um ambiente que comunga dos mesmos valores, que vai estar mudando, trazendo as transformações que a sua vida precisa. Segundo ponto, para acelerar, porque eu sei que é um monte de coisa, aumenta a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, estar congregando, estar num lugar onde prega a Bíblia, estar num lugar com pessoas que falam das coisas da Bíblia, que compartilham das coisas da Bíblia, que coloca aquilo à tona, que traz isso, vai ajudar na sua fé. Você vai ouvir testemunhos, ouvir coisas. No começo a pastora falava, vai na nossa fé, irmãos. Se vocês não acreditam que as coisas acontecer, vai na nossa fé. Né? Para vir para esse tempo, por exemplo, eu estava negociando um outro lugar já, a pastora, não amor, eu creio em Deus, nós vamos mudar para esse lugar, quando a gente era da outra igreja. Eu falei, amém, vai na sua fé, eu vou na minha fé. A minha fé, eu preciso ter um lugar para dar culto, para fazer o culto daqui a um mês. A sua fé, nós vamos para aquele lugar. Então, vamos. Ela pegou todos os diáconos, presbíteros e líderes, não que eu não estava orando também, fez um relógio de oração. E hoje estamos aqui. Mas para quem é mais velho da fazenda, lembra o que era esse barracão aqui? Não era nada isso aqui. Aqui era um descampado, quem lembra? Né? E Deus fez as coisas. A gente usa a fé do outro. Quando a gente vai para um lugar, a gente vai na fé da outra pessoa. Alguém já se motivou pela fé de alguma pessoa aqui ou não? Claro, alguém tem fé, fala, declara uma palavra, o outro vai, não. Então eu vou na sua fé, eu vou com você. Muitas vezes a gente fala para os outros, pode ir. Essa é a direção, vai com tudo, você vai ver. Se Deus não fizer. Vai na fé da outra pessoa. A fé vem pelo e ouvir
da palavra de Deus. Se eu estou num ambiente que não tem palavra de Deus, isso automaticamente, se estar num lugar onde a palavra de Deus é pregada, fortalece a minha fé. Se eu estou num lugar onde a palavra de Deus não é ministrada, não é completa, não é ministrada realmente, não tem como acontecer. A palavra de hoje é mais de ensino, tá, amados? Porque com o ensino a gente consegue edificar sobre algo. Amém? É o que a palavra, às vezes, pregação é uma benção, eu gosto de pregar também, ser mais profético. Hoje eu vou em um pouco de ensino para construir algo. A Bíblia diz que Jesus ensinava, ministrava e operava. Só quem tem ensino consegue ser ministrado e operar. Quem não tem ensino, você vai numa pregação que é só profética, se você não tem nenhum ensino de palavra dentro de você, não entende nada do que aconteceu. Parece loucura. Agora, para quem tem palavra, quem está me entendendo? Aí ele pode ser ministrado, daqui a pouco ele vê um mover e as coisas de Deus acontecerem na vida dele. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Então é importante estar no lugar que tem a palavra, porque ela vai fortalecer a sua fé. Seus caminhos vão ser iluminados, você vai saber para onde você vai andar, você vai ter direcionamento, isso vai te ajudar muito. Consegui me fazer entender? Quem anda na escuridão não está absorvendo a palavra, não está congregando de verdade no lugar onde tem a palavra, comungando, participando daquelas coisas. Está em trevas. Pode estar vindo à igreja, mas está em trevas, não está na luz. Quem está enfraquecido na fé pode estar no ambiente, mas não está recebendo da palavra. E isso tem uma grande diferença no mundo espiritual, no mundo físico. Ok? E o último item é o que ali? Não entendi. Transforma. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha para quem está do seu lado e vê se ele está igual a 10 anos atrás. Se eu olho para a Bia, hoje eu vi a Bia dançando aqui, eu falei, meu Deus do céu. Era uma criancinha, hoje é uma moça ministrando. Eu olho para minha esposa, está mais bonita. Mesmo passando-se muitos anos, 14 que a gente está junto, eu acho, né? Então, 11 casados, está mais bonita. Alguns nem existiam, né? 10 anos atrás. Quem está do seu lado aí, dá uma olhada se você conhece essa pessoa tanto. Vê se ela mudou um pouco há uns 10 anos. Mudou ou não mudou? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Mudança é inevitável. Todo mundo vai mudar. Eu conheci o Elias quando ele era magro uma época também. O Elias recém-chegado. Né, Elias? Cabeça do Elias assim, bem maior que o corpo. Agora já está proporcional. Já passando da conta até agora. Ok. Muito tempo, né, Elias? Quanto tempo, sei lá, uns 5, 6, 7 anos? Por aí? Meu Deus do céu. Então nem vamos falar disso então. Não faz muito tempo mesmo. Verdade. Então, ó lá, vamos lá, queridos. Por que você está falando isso? Mudar, todo mundo vai mudar. É inevitável. Agora, quando você está num lugar que tem palavra e você absorve a palavra, a informação, eu lembro o professor de ciências falou assim uma vez para mim, ele estava, escola estadual, o professor Júlio Mesquita, me lembro lá, professor Marcos, não sei, o senhor era professor de ciências, não sei se o senhor dá aula de outra coisa, o senhor tá, espero que esteja vivo em nome de Jesus, mas você falou uma coisa que me marcou, não é nada de ciência que eu aprendi, ele pegou e falou assim, ó, pegou um papel e falou, depois que você lê um texto, você nunca mais é o mesmo. Se você lê algo, você vai mudar. Amém, amados? Ou você vai confirmar algo que você sabia, ou você vai aprender algo novo, você vai ficar em dúvida sobre algo que você... Mas se você lê um texto, você vai mudar. Somente vai mudar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Porque a informação tem esse poder de trazer alguma mudança. Agora, a informação pode se transformar em algo diferente, que é uma revelação. E a partir do momento que ela se torna uma revelação, ela é viva, ela te transforma. Sabe aquele texto que você lê na Bíblia diversas vezes, ela é uma informação, mas um dia é aquilo que você precisava ouvir, aquilo que Deus quer falar, você recebe e você é transformado? Alguém já aconteceu isso ou não? E você nunca mais é o mesmo. Qual que é o problema? Se eu estou num ambiente em que eu não deixo a palavra se interpretar por ela mesma e me interpretar, eu sempre vou colocar um padrão e eu nunca vou ser transformado pela palavra. Agora, se eu deixo ela transformar, ela me limpa, me lava, me transforma. Amém, amados? Benefício, quem está num ambiente e não deixa a palavra te transformar, porque você coloca os seus preceitos, sua vontade, não é bem assim, é do jeito que eu quero, é como eu acho que é, ótimo, não tem problema. Contudo, você nunca vai ter o benefício de ter uma transformação, e não nos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quem nunca se transforma, nunca vive aquilo que Deus tinha para ele. Olha para quem está do seu lado e fala, vai para um lugar que pregue a Bíblia. Olha para outra pessoa e fala, deixa a palavra te transformar. Ou fica na mesma vida, também está tranquilo. Se você está feliz assim, é que eu não estou, eu sempre quero melhorar.
Sempre deixa a palavra me transformar, mexer comigo, mexer nas minhas estruturas, fazer o que tem que fazer. Glórias a Deus, amados. Disciplina espiritual, deixar a palavra falar conosco e ela estabelecer qual que é o parâmetro de todas as coisas. Porque ela é luz. Amém, amados? Tem sujeira que a gente nem sabe que tem, até que a gente se limpe de um certo modo. Já viu uma pessoa bem imunda assim, ou não? Aí ela vai vendo, vai limpando, até que a gente fica bem limpo. É a vereda do justo. Isso tem que ser para as nossas vidas. Os benefícios, então, de estar congregando, de ir numa igreja e dar palavra, tem diversos, mas os primeiros que eu elenquei: luz para o caminho. Amém? Você vai ter o caminho iluminado. Segundo, aumenta a sua fé e te transforma. Fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, seja transformado pela palavra. A demanda de transformação é a atitude que eu tenho imediatamente após a palavra. Vai, próximo. Disciplina da pastor, que vantagem eu tenho em obedecer todas? Quem obedece não sacrifica. A palavra diz que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Quem não obedece vai sacrificar. Isso aí é um processo normal para a vida. Amém, amados? Então nós estamos do lado, graças a Deus, que tem o Espírito Santo, que recebe da palavra. Você vai ser uma pessoa obediente, buscar santidade e pureza em tudo. Fraco, amém? Amém? Primeira vantagem que existe, maior, de obediência. Posso explicar isso? Vai te ensinar submissão. Eu sei que para uns não gostam de submissão, que a mulher tem que ser submissa ao marido, como diz um texto. Nós somos submissos a autoridades, como Paulo ministra que a gente deve ser. A palavra de Deus diz que nós devemos ser submissos. Amém, amados? Obedientes ao que, pastor? Primeiramente e exclusivamente a palavra de Deus. E as derivações se fazem das autoridades instituídas por Deus sobre as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque submissão, eu sei que parece para o Brasil, principalmente uma palavra ruim e errada, mas se eu te contar, ó, submissão é uma das melhores coisas que a gente pode ter. Submissão é uma missão abaixo de. Vou explicar de uma forma simples. Vocês me permitem, no nome de Jesus? Sim ou não? Então vamos lá. Quem aqui é filho? Graças a Deus. Deixa eu pegar lá o Alex e a Carol, que tem as duas gatas que são daqui da igreja desde sempre. Alex, Carol, vamos pensar assim, tá? A Gabi e a Bia, tá amarrado em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. A Gabi e a Bia estão adultas, estão com 20 anos. Quando a Bia tiver 20, a Gabi vai ter quanto? 15? É 5 anos diferente? É? Então, quando uma tiver 20, a outra tem 15. Alex, Carol, você já imaginou? A gente chega para conversar quando a Bia tiver 20, a Gabi 15. As duas estão desviadas da igreja. As duas vivendo de qualquer jeito aí. Relacionamento louco, vida louca, né, sem pudor nenhum, sem respeito nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão achar que vocês são bons pais? Não? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Por quê? Porque os filhos devem ser submissos aos pais. O filho tem com o pai uma submissão, ou seja, uma missão abaixo da missão do pai. Na função que o filho tem, da missão que ele tem de filho, é ser obediente aos seus pais. Quando ele não é obediente aos seus pais, ele não está influenciando exclusivamente na missão dele como filho, mas ele está influenciando diretamente na missão dos pais dele como pais. Ah, pastor, não devia ser assim, todo mundo é individual. Não, na prestação de contas, cada um prestará conta de si mesmo. Contudo, nós funcionamos nessa terra como um corpo. A gente não é individual. Se alguém está sofrendo, o outro vai sofrer também. É o modo como Deus faz a gente funcionar como uma engrenagem nessa terra, para que um dependa do outro. Se uma célula se reproduz de forma incorreta, seja ela a menor célula que for, ela vira um câncer no corpo, seja ela nos ossos, seja ela na pele, seja ela em um órgão, seja ela em um aparelho. Quem está me entendendo? É a forma como Deus fez para que nós ficássemos interligados e dependêssemos um do outro. Por isso que obediência é algo tão importante, porque gera submissão. Eu estou numa missão conjunta com alguém. Meus filhos estão numa missão conjunta conosco nessa terra. Se um dia meus filhos estão amarrados, em nome de Jesus também, transgredirem, fizerem algumas coisas, eu já falei, a pastora sabe disso, no dia que eu tiver meus filhos não andando nos caminhos do Senhor, eu, em nome de Jesus, que Deus me oriente para que isso não aconteça, o Espírito Santo me guarde em tudo. Mas eu largo o ministério, irmão. Eu largo, eu não, a não ser que for adulto e outras coisas, já passou, saiu de casa, liberei. Agora, se não, não tem como, irmãos. Nós estamos numa missão conjunta. A Bíblia fala que aquele que não cuida do seu lar, que não tem seus filhos obedientes nos caminhos do Senhor, não é digno de cuidar da casa do Senhor. Eles têm uma
missão. E eu já explico para eles, vocês não podem se comportar assim porque vocês são homens de Deus, vocês fazem parte de uma família sacerdotal. Ponto final. Não tem negociação. Você também é de uma família sacerdotal. Eu só tenho a função de pastor, mas nós somos uma nação de reis e sacerdotes em cada área. Amém, amados? Então nós como filhos, a minha função como filho é não ser desobediente ao meu pai e minha mãe, mesmo eu sendo adulto. Mas eu sou mais obediente à palavra do que a eles. Se eles transgredirem com a palavra, não, pai, sinto, isso eu não posso fazer, eu não vou adorar ídolo, não vou fazer isso, não vou, eu estou com a palavra de Deus. Estou conseguindo me fazer entender? Obediência ou ensinar a obedecer é um processo importante, porque vai gerar submissão. E a maioria das vezes é quando eu tenho que fazer algo contrariado por aquilo, e daí eu mostro que eu sou obediente. Quando eu não quero fazer, ou quando eu sou contrariado, ou quando me mandam fazer, aí que eu mostro a minha obediência. Se eu só faço quando eu quero, aí eu não necessariamente preciso ser obediente. Consegui me fazer entender? É tipo um portão ali. Todo mundo viu já o portão da igreja? Sim ou não? Sim ou não? Tem uma grimalheira ali, ó, no portão. Uns dentinhos assim de plástico e tem um portão que entra uma engrenagem ali. Se a grimalheira estiver desconectada do portão, uma hora um vai quebrar o outro. Vai dar ruim. Submissão. Para que um ande, o outro tem que rodar. Um é bem fixo, o outro se mexe. Mas se eu estragar algum dos dois, vai dar problema. Não vai funcionar. Não vai ter a função do motor, nem a função do portão. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala, aprenda a ser obediente. Aos pais cabe ensinar a obediência aos filhos. Função de pai. Não gosto, quero ser omisso. Omisso é uma das piores coisas, omissão é uma das piores coisas para o relacionamento. Amém, amados? Das piores coisas, né? Ok, vamos lá. Ensina também humildade. O Senhor diz, eu sou manso e humilde de coração. Humildade é uma das maiores virtudes que a gente pode ter em termos de disciplina. E ela só é aprendida através da obediência. Por quê, pastor? Todas as vezes que alguém é colocado como autoridade sobre a minha vida, o Senhor quer me ensinar algo. Ou eu estou sofrendo algo por algo que eu fiz, os maus para que esses daí sofram, ou os bens para benefício deles, quando Paulo está falando sobre a autoridade instituída. Então, se tem algo acontecendo, eu sempre posso aprender. Sempre eu posso aprender. Quando eu me coloco em qualquer lugar de ambiente de culto, de qualquer coisa, eu paro e vejo o que Deus vai me ensinar com aquela situação. O mais sábio da terra se chamava Salomão. A Bíblia diz que não haveria ninguém mais sábio e rico igual ele. Amém, amados? E ele aprendia com a formiga, ele aprendia com as flores do campo, ele para com um bicho que só acha instintivamente, que é desse tamanho, que é um inseto, que é uma formiga, e ele tira a lição. O preguiçoso vai ter com a formiga, porque ela, ela guarda na estação de frio. Aí a gente não pode aprender com um pastor, com uma pessoa, com um líder, só porque ele é mais novo, só. Entendi mesmo. Deus resiste ao soberbo. Vocês estão aqui? Com soberbo, tem certas coisas, eu mesmo como pastor, quando eu vejo certos comportamentos, eu falo, não vou falar nada. Não adianta. Porque Deus resiste àquela situação. Se a pessoa não quer mudar, não quer transformação, não quer nada, por mais seja jovem, velho, independe da idade, se é soberba, não tem humildade, não aprendeu a ser obediente, pode saber, vai dar problema. Quem está me entendendo? Estou falando da palavra aqui. Amém, amados? Deus resiste ao soberbo. Sinto dizer, é o que a palavra diz. Então nós temos que ter um coração humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade se aprende com obediência. Senta no lugar. Posso contar um testemunho? Uma vez eu estava na casa de um amigo meu, ele compôs uma música conhecida, a gente já ministrou algumas vezes aqui. Eu quero ser um lugar onde você gosta de, eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Quem conhece a música? Então, meu amigo compôs essa música, eu estava na casa dele uma vez, está desviado esse jovem agora, que ele se junte a Jesus, em nome de Jesus. Mas ok, uma vez eu estava na casa dele, queridos, e veio o professor de violão dele. Aí o professor de violão dele, eu estava lá fazendo uns negócios de computador, a gente ia trabalhar depois, eu cheguei antes, fiquei lá enquanto ele estava fazendo a aula. Aí o professor veio e falou, vou te ensinar uma música, Casa Favorita. Falei, meu Deus do céu. Ele estava ensinando para a pessoa a música dele mesmo. E eu fiquei olhando os 40 minutos de aula, ele ficou lá quietinho, escutando. Eu falei, irmão, o cara estava te ensinando a tua música. Mas uma pessoa humilde, querida, ele falou, não, ele veio para me ensinar uma técnica, ele só usou a minha música, eu vou aprender aquelas coisas. Dá um cutucão que está do seu lado e pergunta, e você está como, hein, meu irmão?
Obediência. Ela faz conexão Eu já mostrei para vocês, vínculo espiritual, conexão espiritual é feita através de obediência. A obediência me conecta espiritualmente a alguém ou a algo. Se você não está obedecendo a palavra de Deus, você já está automaticamente conectado a um principado, potestade, dominador, espírito desse mundo, espírito maligno, ao espírito desse mundo, já está. Não tem conversa, porque você não está obedecendo a palavra de Deus, você está obedecendo a outros. Aí cada um vai te subjugar dentro de um nível de obediência de algumas coisas. Amém? Se é um demônio de uma certa situação, cultura, região, vai fazer você se comportar daquele jeito. Se é um demônio de outra região, de outra cultura, também vai fazer você se comportar daquele jeito. E você vai ficar parecido com aquilo que você contempla. Isso é um processo natural. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Natural não, espiritual, mas isso. Toda a questão espiritual vai demandar obediência. Então olha para quem está do seu lado, fala, seja obediente a Deus. Ai, pastor, não concordo, que no Brasil a gente tem essa mania, todo mundo é filho de Deus. Não. A Bíblia diz que a gente só pode ser filho de Deus através de uma pessoa, Cristo Jesus. E Jesus fala mais, quem é minha família mesmo? São aqueles que obedecem os meus mandamentos. Não é porque vai na igreja, não é porque se diz evangélico ou cristão ou qualquer coisa, isso não faz diferença nenhuma para Jesus. Quem é família dele é aquele que obedece aos mandamentos e de pregar o evangelho a toda criatura em todas as nações e ensinar-os a obedecer todos os meus mandamentos. Todos os mandamentos, todos os preceitos, tudo. Obediência diz respeito à vinculação no campo espiritual. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Sim ou não? Deixa eu exemplificar uma. Posso? Nos tempos bíblicos falava que podia apedrejar os filhos, outras coisas que eram desobedientes aos pais, que eram mal. Por quê? Porque eles já criavam uma desconexão espiritual com os pais. Já criavam uma desconexão, porque eles eram desobedientes. Eles podiam trazer problema para a nação de Israel, comprometer, fazer. Então eles falavam, já pode, manda apedrejar. Quem falar mal de pai e mãe, ripa. É a palavra, tá? O que a Bíblia diz, não sou eu. Se fosse nos dias de hoje, acho que tinha poucos aqui na igreja. Nem eu acho que ia estar. Eu fui bem desobediente com meus pais. Graças a Deus me converti. Tenho temor até hoje. Se meus pais falam, meus pais falam. Vai ser assim. Amém, amados? É o modo como a gente mostra e aprende. É o modo que a gente ensina nossos filhos. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, seja obediente. Não vai dar para ver que você está de máscara, mas tudo bem. Mas mantenha a obediência. Desvantagens de não ser obediente. Você nunca vai participar de uma missão com alguém. Você vai achar que está numa missão e está numa missão sozinho. O tolo busca seus próprios interesses e insurge. O tolo busca a solidão, seus próprios interesses e insurge contra a verdadeira sabedoria. Quem quer viver uma missão conjunta? Toda missão é conjunta com alguém, tá? Porque alguém tem que te comissionar. Como haverá quem pregue, se não há quem envie. Então, se você está assim, se está desassociado de uma missão, você está soberbo, está ruim de Deus agir nas coisas e infelizmente você não tem uma conexão espiritual com Deus. A conexão espiritual demanda obediência. Se me obedeceres, aquilo que tem de Deus, bênção. Se me desobedeceres, maldição. Processo linkado a demônios, principado, potestade, destruição. Ok? Está na Bíblia inteira, do início ao fim. Você vai achar. Olha para quem está do seu lado e fala, é melhor obedecer. Vai, vamos seguir. Outra, ótimo. Glória a Deus. Essa disciplina é boa demais. Vou até tomar uma água agora. Leia comigo, disciplinador. Vamos ler Mateus 4:2, só para reforçar, na verdade é só para eu tomar água aqui, dá tempo da fluidez. Vai. Ótimo. Jejum, ele é linkado com a oração, ele é uma das disciplinas mais importantes que a gente pode ter como cristão, porque a Bíblia diz, Jesus fala assim, os meus discípulos jejuarão. Se você nunca jejua, mas é crente, se diz crente cristão, você pode se dizer, mas no que diz respeito a Jesus, você não é um discípulo de Jesus. Porque Jesus fala que os discípulos deles vão jejuar. Amém, amados? Eu vou falar alguns benefícios do jejum. Como todos eu falei, a obediência. Posso falar rapidamente e voltar àqueles? A palavra nos ensina a ser responsivo. Você já estabelece seu padrão de valores, te ajuda a decidir, ajuda em todas as coisas da sua vida. A obediência também te ajuda em coisas da sua alma e outras coisas. Porque quando você é obediente para a palavra, você não precisa ficar se preocupando com como você vai agir. Está lá na palavra. Você não fica ansioso, você não fica preocupado. Você vai andar no caminho bom, está sujeito às autoridades. Amém, amados? É um padrão mais fácil de resposta. O jejum, ele mexe em diversas coisas e o jejum vai lidar muito com o nosso corpo físico, com a carne aqui mesmo. Vai lidar um pouco com a alma porque vai envolver desejo, mas basicamente com dominar a carne. O espírito tem que prevalecer sobre a carne.
Sobre o nefesh, sobre a alma, ok? Sobre as coisas que a gente vê. Eu não vivo por vista, mas por fé. Então vamos lá. Primeira coisa do jejum. Jejum não muda nada em Deus. Jejum muda você. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não, vou fazer isso aqui porque vai mudar a opinião de Deus. Não, a opinião de Deus não muda. O jejum te ajuda a perceber melhor as coisas da parte de Deus. O jejum vai mexer as coisas dentro de você. O jejum vai ajudar você em diversas áreas. O jejum é uma disciplina espiritual que é colocada por Jesus, que o próprio Jesus pratica diversas vezes na Bíblia, tem ele jejuando, diversos momentos tem ele jejuando, quase que todas as passagens vai falar dessas coisas, poucas passagens tem de Jesus de indo comer, preocupado com comer, mais preocupado com os outros do que com ele mesmo dentro dos cenários, amém, amados? Você vê que ele entra nos barcos sem comida, ele não tem muito essa preocupação dessas coisas. Jesus tinha como prática a rotina dele jejuar. É uma rotina da maioria das pessoas que se consideram no campo espiritual, porque é uma das formas de você dominar a sua carne. Eu vou falar aqui no final. Mas então Jesus não muda nada em Deus, muda em você. Nós jejuamos como igreja 40 dias antes da conferência profética. Nós aqui, Igreja Bola de Neve de Fazenda Rio Grande, geralmente fazemos um jejum de Daniel 21 dias. Já faz 11 anos que a gente faz esse jejum, para que você possa participar do jejum, da prática do jejum. É o que vai te ajudar na sua vida. Amém, amados? O que é jejum? Jejum na Bíblia tem 3 que a gente pode achar, mas jejum é basicamente ficar sem comer. Eu sei que está em tempos de pandemia, de outras coisas, de outro cenário, então cuide da sua saúde, cuidado, mas eu quero te incentivar a praticar o jejum. Amém, amados? Com sabedoria, com todas as coisas. O que é jejum? É não comer, tomar só. Ok? Líquidos e outras coisas. Dicas práticas. Quero começar a jejuar, pastor. Começa jejuando, vai tomando suco de uva, diversos chás, coisas líquidos e vai ajustando as suas coisas. O que não é jejum, de acordo com a Bíblia, mas que a gente fala como uma restrição de algumas coisas para aprender, mas não é jejum, porque jejum na Bíblia é deixar de comer. Tem um jejum que na verdade não é um jejum necessariamente, é um jejum. Qual que é o outro jejum que é bem conhecido? Que a gente fala também, jejum de quê? De Daniel, que na verdade não foi só um jejum, foi uma mudança que ele fez para sempre. Ele não comeu mais aquilo na Babilônia. Então não é só 21 dias, é que a gente junta alguns textos para algumas coisas para o propósito, ok? Que Daniel jejuou, ele resolveu se purificar para sempre. Um sorriso para quem está do seu lado, fala, é disciplina, ok? E não, ficou 21 dias, depois veio lá, os caras olhou, agora vou tomar sangue, vou comer as iguarias. Não. Ele adotou uma postura na Babilônia e ficou com aquela postura para sempre. Amém? Amém? Tem um outro jejum de Ezequiel que o Senhor pede para ele fazer, de uma restrição alimentar, usando só grãos torrados com uma quantia diária por um determinado X de anos, ok. Agora no mais jejum é não comer, tomar água. O que não é jejum, mas a gente dá um descontinho assim. Em que sentido? Em começar a instituir uma prática para a vida, principalmente quando é uma criança espiritual, que é igual eu faço com meus filhos, que é restringir algo ou alguma coisa. Então a pessoa fala, estou de jejum de tal coisa. Não, na verdade você está numa restrição alimentar de tal coisa, porque você está comendo. Jejum é ficar em jejum. Ah, estou de jejum de rede social. Você nem deveria ter rede social. Silêncio. Interessantíssimo. Se algo te domina, você não pode. O jejum vai te ajudar nisso. Por que o jejum, pastor? Porque a vontade de comer é um dos hábitos que a gente aprende mais rápido, é um que a maioria tem, todo mundo come todo dia. Sim ou não? Você pode não tomar banho todo dia, não falar com as pessoas todo dia, você vai querer comer, você vai ter esse desejo, é a via oral, é a primeira coisa que você aprende, tem diversas coisas do desenvolvimento que diz respeito a isso, e quando você domina essa questão do comer, você começa a dominar, porque é um desejo, uma vontade sua que mexe todo o seu organismo, seu cérebro está acostumado a comer, seu estômago vai produzir ácido na hora que você vai comer, todo o seu corpo vai se preparar para aquelas coisas, então o jejum vai te ajudar a dominar sobre isso, sobre dominar as coisas da carne, que é o último ponto que eu falo aqui, mas ok, amados? Mas só para eu falar o que é jejum. Então o jejum é tomar, sem comer. Isso é jejum bíblico. Amém? Jesus ficou aí, 40 dias. Depois ele teve fome. Ok, jejum limpa o seu corpo. Se você fizer isso, você vai limpar o seu corpo. Se você vive como seu corpo, querido, é cheio de impurezas, que você come tanto de coisas industrializadas, quanto de alimentos que são impuros de acordo com a palavra de Deus, que a gente não sabe o porquê que ele dá, ou qual tipo de impureza traz para dentro, mas é o que a Bíblia nos mostra. Amém? Então, se eu como essas coisas, de alguma forma fica com alguma impureza. É como se você fosse um encanamento, um cano. Podemos pensar assim? Um canudo, um cano. Né? Você tem esse encanamento interno aí, ele está sujo de um monte de coisa,
Tá sujo de um monte de coisa. Se você jejua, você tem a possibilidade de deixar o seu próprio corpo limpar aquilo. Seu próprio ácido do estômago, que ele é produzido, é um ácido bem forte. Ele vai limpar as coisas dentro do seu estômago, ele vai limpar dali para baixo, vai limpar o seu corpo, vai ajudar. Qualquer pesquisa que você fizer ou perguntar para um médico ou para alguma coisa, ele vai falar dessas coisas. Quando a pessoa está em recuperação ou precisando de alguma coisa, ele interna, ele vai para algum lugar, ele interna no hospital, o cara joga uma feijoada no cara. É assim ou não? Ele vai tirar, querido, comida, vai colocar ali só um soro mínimo para a pessoa viver, para ela ter força, vai deixar o próprio organismo lutar e não sobrecarregar com comida, com outras coisas, com o seu processo digestivo, para que ele possa restaurar o sistema imunológico ou vencer aquela enfermidade, doença, vírus, bactéria, seja lá o que for. Normal? Quem já viu um animal doente? Quem tem algum animal de estimação já viu um animal doente? Deixa eu falar, quando o animal está doente, o que ele faz? Ele sai comendo que nem louco. É isso ou não? O que ele faz? Ele fica sem comer, irmãos. Nem vou entrar muito mais nisso. O instinto natural vai preservar o seu corpo e economizar energia para fazer aquilo que tem que fazer. Ninguém aqui vai morrer se ficar um dia sem comer. Aprende a jejuar em nome de Jesus. Amém, amados? Não vai morrer, porque vocês têm muita reserva. Tem uns aí que dá para ficar meses. Eu estou num processo mais limitado que emagreci demais, né? Mas já compromete um pouco. Agora tem uns, outros são mais parecidos comigo também, não dá. Quem é mais chassi de grilo assim, não dá assim. Agora tem uns, meu Deus, dá para jejuar uns 5 meses aí, tranquilo. Tô brincando, 5 meses não dá, né? Eu faço exame, essas coisas também para cuidar, né? Em jejum, sugiro que cuide da sua saúde, amém, amados? Mas coloca essa prática na sua vida. O jejum vai limpar o encanamento aí só de você ficar sem comer. Já tem esse benefício. Tem o componente também, se você está juntando jejum e oração, que ele vai aumentar a sua capacidade espiritual. O Miles Moore usa esse exemplo, eu ministrei muito tempo, então eu tenho que pegar dele esse exemplo. Vamos pensar que esse templo aqui é uma caixa d'água, pode ser? Imagina isso aqui tudo fechado, cheio de água. E você é um cano que tem um calibre, tá bom? Umas polegadas. Se esse cano está saindo ali por um furo que tem aqui, tem Deus com toda essa capacidade para jorrar nessa terra, através de você. Amém, amados? Só que se esse cano está meio entupido, cheio de comida, detrito, coisa, já dá ruim da vazão de água. Pode às vezes estar até meio entupido. Amém? O jejum já vai limpar um pouco, já vai limpar esse cano, de ciclo em ciclo. Agora o jejum também vai aumentar o calibre desse cano. A potência que a água vai sair, a vazão do fluir de Deus. Eu não conheço nenhuma pessoa que flui em Deus, que tem unção, que contém capacidade de discernimento espiritual, que não jejue. Não conheço. Não conheço pessoa que opera em poder, em unção, em graça, liberta cativo, que tem graça, que tem unção. Não conheço nenhum que não tenha a prática do jejum. Nenhum. Amém, amados? Todos, esses dias eu estava conversando com o Denduque, 77 anos, 21 dias jejuando na água. Nem está ministrando, está em casa só que é uma disciplina espiritual. O Todd, que eu acompanho também, jejua de ciclos em ciclos, uma vez por semana. Eu sei que ele ainda jejua, tem períodos que ele jejua 2 vezes por semana, e vinha, viajava, ia para academia, fazia exercício, pregava, ficava evangelizando o dia inteiro, sem comer, não morre. Sabedoria para lidar, para colocar essa prática na sua vida. Amém, amados? Mas é uma coisa, aumenta a sua capacidade. Jesus está assim, ó, tem um dia que ele está jejuando e orando, desde as 3 da manhã lá, os discípulos estão tentando expulsar um demônio, fala, não acontece nada. Jesus desce do monte, ele fala, sai, o demônio sai. Aí o pai da pessoa fala assim, teu discípulo estava tentando e não deu nada. Os discípulos depois perguntam para Jesus, e aí Jesus, por que a gente tentou e não conseguiu fazer nada? E Jesus fala, esse tipo de casta não sai, a não ser que seja com aumenta o calibre, a potência da água. Uma coisa é eu tentar lavar alguém com a mangueirinha do chuveirinho lá da casa. Outra coisa é eu tentar lavar alguém com a comporta de uma hidrelétrica. Quem está me entendendo? Tem pedra que você vai ficar ali na mangueirinha, você vai demorar 150 mil anos, vai fazer um furo na pedra. Você liga, abre a comporta de uma hidrelétrica, ela varre tudo. Quer melhorar, quer ter mais, jejua. Limpa o cano, aumenta o calibre aí. Amém? Quer fluir nas coisas espirituais? Ele vai te dar domínio sobre a sua carne. Deixa eu dar um desafio para você. Você tem problema com questões sexuais, pensamento pecaminoso, desejos da carne, vício, alguma coisa? Te convido, jejua. Se algo te domina, te convido, jejua.
Jejua, você vai ver, você já não vai matar essas coisas rapidinho. A carne a gente crucifica. Estou explicando uma disciplina espiritual que às vezes parece que ela está esquecida, mas ela tem que ser uma rotina da vida cristã. Amém, amados? Hoje é tantas coisas, tanto problema, que todos os problemas, glutonaria, questões sexuais, desejos da carne, vícios, coisas que você tem, jejue. Jejue, que você vai ver se você já não vai ficar mais sensível para as coisas espirituais. Você está alimentando mais o espírito do que a carne, é jejuar e orar. Se só jejuar tem um benefício para o corpo físico, com certeza, mas jejuar e orar, conseguiu me fazer entender, amados? Você vai fazer com que as coisas você domina, é o espírito prevalecendo sobre a carne. Quer alimentar mais a carne, alimenta a carne. Quer alimentar mais o espírito, queridos, vou falar da minha percepção. A minha percepção espiritual muda de verdade. Não estou falando, não, muda. Dependendo do que eu como, se eu tomo remédio, se eu não tomo remédio. É porque se eu tomo remédio, eu percebia que eu estava num ambiente espiritual, eu sabia, porque eu conheço o ambiente em si, mas eu não sentia nos meus sentidos espirituais quase nada, porque o meu corpo estava lutando com uma outra coisa. Amém, amados? Estava anestesiado para aquelas coisas, estava fora de si. Então, cuide disso, coloque isso. Quer dominar sobre a carne, faça isso. Amém? Quer ser livre de verdade, você tem que ter a prática do jejum. Ah, não precisa jejuar, hoje em dia não existe nada isso de jejum, de consagração, de obedecer a palavra, o pastor está bem fora da... Amém. Eu posso escolher o que eu faço. Paulo fala assim, ok? Eu sou livre, só que nem tudo me convém, nem tudo me edifica e nada pode me dominar. Se você não consegue ficar sem nada, você que é preso, eu não. Eu sou livre. Eu posso ficar sem comer, posso ficar sem beber, posso ficar sem assistir, posso comer, posso beber, porque eu sou livre, você não pode. Aquilo te domina, ou você precisa daquilo, ou aquilo... Se você não é uma pessoa... Vocês estão aqui comigo, amados? Se você é uma pessoa que toda hora faz algo, se arrepende, porque você acha que foi inconveniente, você não está livre. Se você é uma pessoa que faz uma coisa que é mal para você, e você sabe que aquilo vai fazer mal, e você continua fazendo, você não é livre. Se você não consegue ficar fora de alguma coisa, ou de algum quesito, ou de alguma coisa, das coisas mais simples às mais complexas, você não é livre. E a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então você tem que deixar o Espírito fluir aí. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aumenta o calibre aí, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Coloque essa prática na sua vida, vai colocando aos poucos. Não dá de uma hora para outra, concordo, não é fácil para algumas pessoas, mas vai colocando aos poucos. Nossos filhos, vou exemplificar, posso? Os nossos ainda são criancinhas, eu tenho um de 5 e um de 3, mas é assim, sem celular, sem época de jejum que a gente faz do bola, é sem tecnologia, sem assistir TV, sem as coisas, aprendendo a lidar com alguns desejos. Muitas vezes no jejum do bola a gente fez sem doce daí para eles, né, pastora? Sem comer doce, porque eles são criança. Mas os meus próprios filhos, Isaac perguntou esses dias, quando que eu vou jejuar igual você, pai? Porque ele já é acostumado nos dias de jejum nosso, que ele vai dar alguma coisa de comer, a gente já fala, não, hoje é o dia que o pai e a mãe estão de jejum. Ele sabe que a gente não come nada. Ele me perguntou esses dias, ele, pai, quando que eu vou jejuar igual você? Eu falei, logo, filho, muito em breve, você vai abrir mão num café da manhã, vai ficar de uma noite até uma hora do almoço só tomando, até um dia que você vai passar um dia, até um dia que isso vai virar uma disciplina para a sua vida, para você aprender a se controlar. Amém? Pastor, você é louco. Não. Ou sim. Que a palavra de Deus, as coisas espirituais são loucuras para o homem carnal. Loucura para o homem carnal. Eu acho uma loucura o quê? Um crente falar que é crente e não jejua. Isso sim é loucura. Porque a Bíblia diz que os meus discípulos jejuarão. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que ter essa prática na sua vida. Pastor, não devia ter vindo no culto hoje. Exatamente, você tem a oportunidade de estar assistindo, dá um pause agora. Que eu vou falar as coisas que são importantes agora. Agora que você sabe, você vai ser cobrado disso. Amém? Quer dominar sobre a sua carne, jejua. Aí nada a gente domina, nenhum outro desejo. É claro que não é de uma hora para outra. Mas coloca a prática com o jejum com o tempo, que você vai ver que logo, não consigo ficar sem comer. Mas se drogar e ficar uma semana sem comer noiado, aí dá, né? Então, ok. Então, consegue sim. Olha para quem está do seu lado, fala, deixa Deus te usar. Né? Limpa os canos aí. Amém? Limpa o encanamento e aumenta o calibre, em nome de Jesus. Já imaginou se essa cidade tivesse umas 1000 comportas abertas sobre ela? Varrer essa cidade rapidinho. Mas às vezes Deus quer fluir, mas os canos estão tudo entupidos. Não aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos passar. Próxima disciplina espiritual. Ótimo. Disciplina da
Vou bem rápido, tá? 10 minutos aqui. Primeiro, a oração te conecta com Deus. A oração é um modo de eu falar com Deus, eu me conectar com Deus. O mundo espiritual funciona. A minha atitude de obediência me vincula com algo, alguém ou uma entidade espiritualmente. A oração é o que me dá legalidade no mundo espiritual. O mundo espiritual é conectado com a palavra. O mundo espiritual é conectado com a palavra. Ele tem um link da chegada dele para essa terra através da palavra. Eu já ministrei sobre legalidade disso há muito tempo atrás. Tudo que você declara, depois vai vir uma legalidade sobre aquilo que é declara. Por isso que a Bíblia diz, melhor aquele que guarda a sua língua e a sua boca. Jesus fala, não pode sair de uma mesma fonte água suja e água limpa. Amém, amados? Não pode. Paulo fala, e como vocês vão se tratar, saudados irmãos, com salmos, cânticos e hinos espirituais, amém, amados? Fala, não sai a palavra torpe da sua boca, a boca fala do que está cheio o coração. O mundo espiritual é conectado com a palavra, com a declaração. Eu preciso falar isso. Veja as palavras de Jesus, veja a forma como os apóstolos, e para quem fica inventando coisa que não, para amor eros, daí pode isso, e escuta tal música e faz não sei o que e tudo pode. Eu vou contar uma coisa para vocês. Pegue a Bíblia e você vai ver que nem os apóstolos escreveram o amor eros, esse amor que é desejo, que só sente uma vontade do outro, que é só suprir a minha vontade independente da do outro, que é o que gera abuso, que gera um monte de outras coisas, esse amor. Ok, amados? Que inclusive o próprio nome é ligado a algumas entidades, nem vou entrar nisso para não dar confusão, mas deixa eu te contar uma coisa, aquilo que você declara com os seus lábios vai se tornar algo real no campo material, físico da sua vida, porque ele tem um componente espiritual. A declaração, aquele que declarar com os seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. A sua salvação é feita através de uma declaração, aquilo que você fala. Então cuidado com filme, música, as coisas que você assiste, que você fica declarando, cantando, falando, porque isso vai trazer existência, vai trazer algo do mundo espiritual, ou do reino da luz ou do reino das trevas para a sua vida. Pode ficar tranquilo. Vocês estão aqui? Cuidado, eu estou falando de verdade, estou falando porque é a palavra de Deus, oração, declaração, amém, amados? Ela gera isso, gera uma conexão. Com quem você quer se conectar? Aí vai da sua oração. Por isso que eu também me espanto se um cara fala que é cristão e é convertido e fala palavrão. Não é, sinto te dizer. Está longe, não ora, não tem tempo com Deus. Com todo respeito, amor, eu tenho que falar a verdade aqui. Jesus está voltando. Vai que alguém está assistindo isso aqui depois, que a gente já foi. Fica aí com a palavra agora. Mas vocês já estão sendo alertados agora. Amém? Não pode jorrar duas coisas da mesma fonte. Não pode. Não pode. Não está de acordo com a palavra. Ora, purifica, se limpa. Não tem como essas coisas. Amém, amados? Voltando ao primeiro item, por isso que é importante congregar, estar perto de pessoa que está em santidade, que está as coisas más companhias, corrompe os bons costumes. Aquele que anda com o tolo se torna mau, porém o que anda com o sábio se torna sábio. Então, comunhão, esse processo é importante. Oração é a coisa mais importante, é o modo como eu falo com Deus, é o modo que eu estabeleço minhas declarações com Deus, é o modo como a língua, como a gente tem que se tratar todos nós. Oração também te dá autoridade. Amém, amados? Por quê, pastor? Porque as declarações que eu vou fazendo sobre a minha vida, as coisas que eu vou trazendo do campo espiritual, das coisas sobre a minha vida, elas trazem autoridade sobre mim. Eu vou declarando só a palavra, eu vou lendo a palavra, eu vou meditando na palavra, eu vou orando a palavra, eu vou trazendo aquelas coisas, eu vou tirando meu tempo com Deus, isso vai me dando autoridade no campo espiritual. E obviamente, se isso vai me dar autoridade no campo espiritual, ela vai refletir nessa terra também, diante de Deus, diante dos homens. Aquilo que eu conquisto no secreto, o Senhor coloca como público. Eu estou citando um monte de versículo, tá meio junto aqui, mas está na Bíblia, pode ficar tranquilo. Então ela me dá autoridade. A outra questão, só para acelerar no tempo, ela ministra a sua alma. Quando você ora a Deus, quando você declara um salmo, quando você lê lamentações, quando você abre a Deus, derrama a Deus o seu coração, você vai ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Minha área de pesquisa no mestrado foi psicologia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O psicólogo é só uma pessoa que sabe fazer as perguntas certas para você falar aquilo que você tem que falar e deixar você mesmo ministrar seu coração. Se abrir, falar. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Se você ora a Deus, orar a Deus é derramar o seu coração diante de Deus. Não tem regra, não tem coisa que às vezes a pessoa está pela primeira vez na igreja. Como é que eu oro, pastor? Meu Deus, é uma coisa que eu não sei tal. Reza. Não. Conversa. Todo mundo sabe conversar. Conversa, fala com Deus, Jesus isso, Jesus aquilo, pede para Deus, conversa com Deus aquilo. Quem é pai, ensina seus filhos a orar, a pedir para Deus, a interceder pelas coisas, a conversar com Deus, que Deus é vivo, amém, amados? Nós servimos a um Deus vivo.
Então eu converso com Deus, tem que conversar com Deus, não é um dia Deus falou comigo, é conversar com Deus diariamente, é estar em espírito de oração, é estar nesse sentido, isso me dá autoridade. Por quê? Eu começo a estar mais conectado às coisas espirituais do que às coisas que eu vejo. Quando eu estou orando a palavra, eu estou declarando as coisas espirituais, isso me dá autoridade para poder sobrepujar todas as coisas, isso ministra a minha alma. Por quê, pastor? Porque nós somos chamados para viver por fé e não por vista. Quando fala vista, ele não diz respeito a só o ver, ele diz respeito a sentimento, todas as coisas. A minha alma vai ficar vagando, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é âncora, ela é rochedo, amém, amados? Refúgio. O que quer dizer isso? Vamos pensar num barco e na âncora. A palavra de Deus, aquilo que eu oro, que eu vou declarando, eu vou jogando uma âncora cada vez mais pesada. O mar, os balanços das coisas que eu estou sentindo, dos sentimentos que eu tenho, das coisas dessa vida, vão querer me balançar, me mudar de lugar, me tirar do centro da vontade de Deus. Contudo, quando eu estou ancorado, querido, quanto mais profunda a âncora, quanto mais forte pode vir qualquer coisa, que ela não vai mexer o meu barco. Agora, se eu não tenho âncora, eu vou para lá, eu vou para cá, eu sou agitado pelo vento. Quando tudo está bem, não faz diferença nenhuma, irmãos. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala, ó, a casa de um é edificada sobre a rocha, a outra é edificada sobre a areia. Quando está tudo bem, está sol, não tem problema. O problema é quando tem chuva, quando tem vento, quando tem tribulação. É aí que a gente vê quem é de verdade. Aí a palavra de Deus diz também, se te mostras fraco no dia da adversidade, então você é fraco mesmo. Nós temos que estar fundamentados na palavra. Vida de oração, igreja. Amém? De conversar com Deus, de ter tempo com Deus. Seus filhos só vão fazer o que eles verem você fazendo. Seus filhos só vão fazer o que eles verem você fazendo. Amém, amados? Vida de oração. Pai e mãe tem que ter vida de oração. Tem que orar uns pelos outros, tem que orar junto, tem que orar pelos filhos. Tem que orar, não tem essa conversa. É seu dever como autoridade, orar pelos seus filhos. Eu oro pelos meus filhos desde antes deles nascerem. É óbvio, vou continuar orando até, como eu brinquei esse dia com minha mãe, ainda ora, fica falando, fica orando quando sabe que eu estou viajando. Pelo amor de Deus, mãe. Mas é uma conexão espiritual, que é o ok. Vamos lá. Ministra sua alma e desenvolve intimidade, que é essa conexão espiritual. Posso falar com vocês? Quando eu oro por alguém, por alguma pessoa, por alguém há muito tempo, isso gera uma conexão no mundo espiritual. Terça-feira, foi nessa terça ou terça passada que a Rafa veio aqui na igreja? Essa terça a Rafa veio aqui na igreja. A gente ora pela família de Natanael há muito tempo. A gente tem uma amizade, amém, amados? E tem esse quesito de oração. A Rafa, parece que a gente tem uma conexão, um beijo, Rafa, para você, que Deus abençoe. A gente parece ter uma conexão com a Rafa que é maior do que o normal, porque a gente não se vê muitas vezes. Mas por que a gente tem um amor um pelo outro, se gosta, a gente gosta muito dela, ela gosta muito da gente? Porque a gente já orou muito pela vida dela. Quando eu começo a orar por uma pessoa, eu começo a me colocar no campo espiritual mais próximo daquela pessoa. É o mesmo para com Deus. Eu oro a Deus, eu vou ficando íntimo de Deus. Ele vai sabendo meus desejos, a forma de eu comportar, eu vou entendendo o modo de agir de Deus. Eu sei o que agrada o seu coração, o que desagrada. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, amados? Só que é um Deus que eu não vejo. Isso é muito comum, eu posso te falar diversos eventos. Eu sempre orei pelo meu pastor, pela minha pastora, pelos seus filhos, pelo apóstolo Rina, pela pastora Denise e os seus filhos. Eles estão nas nossas orações diárias. Vocês estão nas nossas orações diárias. A igreja, a gente ora pela igreja de Fazenda de Rio Grande todos os dias. Os meus filhos oram pela igreja de Fazenda de Rio Grande todos os dias. Amém, amados? Ou seja, isso gera algo no mundo espiritual, uma intimidade. Tanto que eu posso não conhecer um monte de gente, mas dentro de você dá uma impressão que você conhece a gente, que a gente é íntimo em algumas coisas, mesmo a gente nunca tendo se falado. Só porque é o pastor da igreja? Não, porque tem um ambiente espiritual que está sendo construído. Eu vou dar mais um exemplo, posso? Há muitos anos atrás eu conheci a família do pastor Ricardo. Na verdade, a gente orou pela Bianca durante uns anos, que ela tinha problema no coração, até Deus ouvir as cirurgias, foi curada, todas as coisas. Ok. Eu me lembro a primeira vez que eu conheci a Bianca, quando eu conheci, eu liguei para o pastor, eu falei, amor, gostei de todo mundo aqui na família do Ricardo, mas eu gostei mais da Bianca, mais do que todos, não sei porquê. Eu lembro que num outro dia ela também falou, ai, gostei de todo mundo, mas gostei bastante, Fabinho, você, olha, aí a pastora me lembrou, acho que foi, né, amor? A pastora falou, amor, você gostou dela porque é o seguinte, a gente orou por essa menina 5 anos, quase todo dia, até que ela fosse curada. O mundo espiritual gera uma conexão que transcende qualquer outra conexão, graças a Deus. As alianças, Paulo fala, eu choro pela igreja, eu estou aqui gemendo com dores de partos para com vocês. Ele fala uma dor, intercedendo, oração gera intimidade. Quer ficar íntimo de uma pessoa? Comece a orar por ela. Quem é líder de célula aqui? Se você ora pelas pessoas dessa célula, você sabe que gera uma coisa que transcende. Não é assim, amados? Parece que tem uma conexão, tem algo que não é humano, ela tem que ser espiritual. É espiritual. Ore pelos outros, ore pelos seus familiares, ore para as pessoas que estão longe de você,
você quer ganhar em nome de Jesus. Amém? E tem pessoas que a gente ora, mesmo que ainda não é convertido da nossa família, tantas coisas, né, pastor? Mas eu creio que se soltasse esse vínculo, a amada corda estourava. A gente mantém, ó, que a única coisa que mantém ainda é a oração, o cuidado. Amém? Que seja real para vocês e para com Deus, em nome de Jesus. Ora, tenha tempo com Deus. Ok, glória a Deus. Essa rotina aliada ao jejum vira uma bomba atômica no reino espiritual. Jejum e oração por uma pessoa, por algo, amém, amados? Por uma ação, por algo de Deus, vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Vai, último agora. Glórias a Deus. Vamos lá. A disciplina do? Tudo isso é construído para que eu possa fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para que eu possa operar, para que eu possa agir no propósito que Deus tem para a minha vida. Quais que são as vantagens de trabalhar, de servir, de fazer aquilo que Deus tem para fazer? A vantagem é essa aqui, ó. Primeiro, te faz crescer no reino. Amém? Quem quer ser o maior, que seja o menor, e sirva a todos. Quando Jesus está naquele grupo, ele fala, quem quer ser o maior de todos vocês, faz o seguinte, sirva, vê o que você pode fazer, que você serve todos eles, que você vai ser o maior que todos eles. A competição que a gente tem que ter é por que eu posso fazer por você, e não o que você pode fazer por mim. Esse é o modo de crescer no reino dos céus. Quando chegar lá, muda todas as patentes. Todas as patentes. Muda todas as coisas. Algumas não, né? Mas muitas patentes eu tenho certeza que vai mudar. Amém, amados? Porque a pessoa tem esse coração de querer fazer pelo outro, querer servir. Tem que ser esse intuito. Ok, segundo, te direciona para o seu propósito. E diferente do que a gente imagina, querido, diferente do que a gente imagina, é fazendo as coisas que a gente descobre quem que a gente é. É servindo, usando todos os dons que o Senhor me deu. O Senhor me deu um dom, eu vou lá semeio ele, né? Ele me deu 1 talento, me deu 5 talentos, eu coloco os 5 para trabalhar. Ele me deu 10 talentos, eu coloco os 10 para trabalhar. Ele me deu 20 talentos, eu coloco os 20 para trabalhar. E assim eu vou crescendo rumo ao meu propósito. Eu vou aprendendo as coisas. Não é diferente do que a gente imagina em termos de aprendizagem. Deixa eu contar para vocês. No reino dos céus não é eu aprendo, depois eu faço. É eu vou fazendo e aprendendo. Quem já entrou numa empresa que você não sabia as coisas do seu trabalho lá e alguém te ensinou? Quem percebeu que você ficou bom numa coisa que você nem sabia que você era bom? Por quê? Porque você fez. Essa é um pouco da mentalidade grega, ela trouxe isso, que a gente pode aprender as coisas na teoria e depois aplicá-la na prática. Isso não é verdade, irmãos. Quem já leu um livro sobre relacionamentos? Quem já se relacionou com uma pessoa e viu que nem tudo funciona da mesma forma? Não é assim, amados. Salvo a Bíblia, que é a palavra viva e que fala de princípios e de aplicações espirituais, todas as outras coisas podem nos ajudar de uma certa forma. Mas não tem como aquilo ser real. A própria Bíblia precisa ser revelada a nós, não é? Para que aquilo se torne real. Não é assim? Você já viu pessoas falar, meu Deus, aquela palavra, aquele dia, pregou, isso aconteceu. Então, ó, se você quer viver o seu propósito, o seu plano, sirva! Coloque seus dons para trabalhar. O que eu sei fazer? Isso que eu vou ajudar. O que eu sei fazer? Isso que eu vou ajudar. O que eu sei fazer? Isso que eu vou ajudar. O que eu vou fazer? Isso que eu vou ajudar. O que eu sei fazer? Isso vai te direcionar para o teu propósito, para o teu plano. Por que tantas pessoas têm convicção do seu plano, do seu propósito? Isso é bem importante falar, vocês me permitem, em nome de Jesus? Muitas pessoas vivem sem saber qual que é o seu propósito. Sabe por quê? Porque ficam paradas esperando. Vai servir, vai colocar seus dons em ação. E os seus dons vão te levar para o seu chamado. Eu já ministrei isso aqui já. Amém, amados? Deixa isso te direcionar. Isso também mostra, o trabalho mostra o tamanho da sua fé. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Deixa eu falar isso, dessa proporção disso. Vocês me permitem, em nome de Jesus aqui? Rápido. A obra, nesse sentido do tamanho da sua fé, não quer dizer nada tangível a coisa humana. Quer dizer algo que você vai fazer em Deus. Minha mãe, por exemplo, é uma evangelista. Ela é evangelista, eu sempre falo, né? Te amo, mãe, um beijo, dona Almira. Minha mãe assiste todas as pregações. Também eu sou o filho dela, né? Eu posso falar, tem uma teóloga que vive assistindo minhas pregações, minha mãe. Né? A mãe, ela evangeliza lá na praia. Quem conhece minha mãe sabe, assim, alguns da igreja conhecem ela. Ela vai lá, ela vai de guarda-sol em guarda-sol evangelizando. Eu acho que do condomínio dela, todos já foram evangelizados no condomínio de prédio que ela mora. Ela fala de Jesus para todo mundo. A maioria dos meus amigos foram ganhos para Jesus em um aniversário meu que minha mãe fez apelo, orientou, direcionou todas as pessoas. Esse é o chamado dela. Amém, amados? A fé dela é medida pelo quanto ela faz do dom que ela recebeu.
das coisas que ela fez. Talvez se você olhar, você vai falar, a impressão é que o ministério do pastor Fabinho é maior do que o da mãe dele, em termos das coisas que foram feitas, da fé dele. Não dá para saber isso, porque cada um tem um chamado. O meu é pastoral, tem uma igreja, um local, as pessoas ajuntam, dá para ver algumas coisas mais tangíveis. Agora eu não sei dizer quantas pessoas minha mãe ganha para Jesus, mas eu sei que ela ganha gente todo dia. Que dificilmente ela vai ficar um dia sem mandar uma mensagem, sem orar por alguém, não é do feitio dela. Eu conheço minha mãe. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Eu não sei qual que é o seu chamado, mas você pode agir e tem que agir todo dia. Disciplina espiritual, de ganhar a vida, de falar de Jesus, né? Eu brinco com os jovens que são evangelistas, que mandam mensagem da nossa igreja, falo, são melhor do que eu. Amém, amados? E tem que ser, começa mais cedo, faz todas as coisas, fala de Jesus, evangeliza, age conforme o Senhor quer que você vá agir. Use os seus dons. Vamos se colocar de pé. Ai, que eu estou vendo já, vocês parecem que estão ficando cansados. Deixa eu falar o último aqui com todo mundo de pé, para a gente acabar o culto. A Bíblia diz, né, o próprio Senhor fala, pelos frutos vos conhecereis. Sem trabalho, querido, deixa eu falar algo para vocês. Sem o trabalho da obra, amém, amados? Sem o trabalho da obra, sem o Senhor fazer através da sua vida, querido, não vai adiantar muita coisa. Eu trabalhei como professor muitos anos, tem muitas coisas que eu agreguei na vida das pessoas. Eu trabalhei com atletas muitos anos, tem atleta que joga Olimpíada, campeão, um monte de gente já passou, né, que já foi, eu já fui técnico e todas essas pessoas. No futebol hoje tem muita gente jogando futebol profissional, daqui a pouco vão ter uns que vão ganhar diversos títulos e outras coisas, que eu participei um pouquinho da vida deles, tem uma contribuição. Ela é legal? Ela é, mas ela vai durar só o tempo dessa vida. Ela vai durar a carreira de atleta da pessoa, talvez o reflexo da vida dela do que ela fez. Vocês estão aqui comigo, amados? Agora, eu ganhar uma vida para Jesus vai trazer um benefício eterno, frutos que permaneçam. Quando eu estou fazendo a vontade do Senhor, querido, eu estou gerando algo que vai ter um reflexo lá na eternidade para a vida das pessoas. Mais importante do que eu ajudar num trabalho, eu não estou dizendo que não tem que fazer isso. A gente ajuda sempre que a gente pode, em tudo que a gente pode. Quem sabe o bem que deve fazer e não faz, esse peca. Então a gente ajuda todo mundo em tudo. Mas a coisa mais importante é eu agregar nos componentes do reino dos céus. Na disciplina espiritual, eu trabalhar para as coisas espirituais. Eu sentar e conversar, eu sentar e orar para uma pessoa, eu sentar e direcionar, eu fazer algo no campo espiritual. Isso tem que ser uma realidade para as nossas vidas. Para quem é pai aqui, amado, deixa eu te falar. Viva as coisas de Deus corretamente. Com retidão em nome de Jesus. Sirva a Deus de todo o coração, sabendo o que você está fazendo em prol das vidas e de pessoas. Amém, amados? Ensine isso para os seus filhos. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Uma das convicções que eu tenho bem clara na minha vida, não só por palavra, por coisa. Meus filhos vão viver o chamado deles em Deus. Por que você tem essa convicção, pastor? Eu não sei o que eles vão ser necessariamente, se vai ser ministro, se não vai ser. Eu não tenho preocupação com isso. Amém, amados? Pode ser o que Deus direcionou eles para serem. Agora, eu tenho convicção que eles vão viver as coisas em Deus. Por que você tem essa convicção, pastor? Porque eu tento viver em Deus e trabalhar e fazer aquilo que Deus me pede para fazer todos os dias. Isso é uma coisa que meus filhos vão viver fazendo. Com temor, tremor, e não estou julgando nada aqui ninguém, dentro das áreas, das coisas que sei. Mas meus filhos provavelmente nunca veem eu e a pastora à toa, procurando o que fazer, sem fazer nada, gastando tempo, falando mal dos outros, xingando. Não vê. Ele vai ver, a maioria das vezes, se eu não estou com eles, eu estou trabalhando. Quando eles me veem, eu estou preparando uma palavra. Quando eles chegam no computador, eles vão me ver orando, eles vão me ver fazendo isso. Quando eu estava trabalhando com futebol, com outra área. Amém, amados? Era lá trabalhando, fazendo as coisas. E eu não estou falando disso, mas assim, quanto menos distração, mais propósito. Quanto mais disciplinas espirituais, mais efeito na vida real. Mais efeito na vida real. Uma vez eu conversei com o Antônio sobre certas coisas, eu falei, Antônio, veja a minha carreira profissional como professor de educação física, olha onde eu estou agora, eu fiz isso, não que eu não estudei e não fiz as coisas, mas isso foi construído através de jejum, oração e servindo a palavra de Deus. E Deus cumprirá os desejos, se buscares a vontade dEle, cumprirá os desejos do seu? Quem está aqui? Amados, vivam de verdade as coisas com Deus. É ótimo vocês virem na igreja, eu fico feliz que todo mundo vem na igreja, faz parte, é uma primeira disciplina que a gente tem que ter, mas mais importante que isso é a nossa vida de verdade com Jesus, é o nosso relacionamento real com Jesus, não é uma coisa aqui, uma coisa em casa, não pode ser assim, e eu tenho batido muito nisso, porque eu estou vendo uma geração muito jovem aqui na igreja, e eu não quero que ninguém se perca, é o meu anseio, mas eu te falar uma coisa, eu vou refazer uma coisa que o pastor Ricardo Vasconcelos falou esses dias na live com o pastor Luciano Subirá. A pessoa falou, criei meus filhos na igreja, mas eles se desviaram. Filho não cria na igreja. Filho cria em casa. Você traz para a igreja. Mas é a sua postura, embora eu estava falando brincando, embora eu acho que eu crio os meus na igreja.
que eles chegam aqui 7 da manhã e vão embora às 9, então eu crio na igreja também, mas fora eu talvez, né? Brincadeiras à parte, mas filho aqui em casa, não é a coisa que fala aqui no altar, não é a coisa que você faz, é a sua vida, que você possa viver servindo a Deus, que isso direcione você para o seu propósito, e que os seus filhos vejam você. Posso falar uma coisa aqui? Uma boa parte de vocês, tá, amados, se converteram aqui ou no decorrer da vida. Ok, eu não tenho preocupação com isso no sentido que de vocês serem perfeitos e buscar perfeição nas coisas, que alguns tiveram que reajustar o casamento, tiveram que arrumar as coisas, e glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Agora seus filhos, se eles verem você permanecendo nisso, vai fazer mudança na sua vida. Amém, amados? Nenhum dos patriarcas chegou na terra prometida, né, e ficou lá e estabeleceu as coisas, só depois que foram entrar, mas todos continuaram peregrinando e tentando fazer o que tinha que fazer. Então continua. Agora me ajuda aqui em nome de Jesus a trazer uma mesma geração, mas dos nossos filhos, que vai transformar as coisas em nome de Jesus, que vai viver em santidade dentro das coisas, no padrão de Deus, obediente à palavra, com unção, com graça. Eu amo ver agora as pessoas que ministram e são filhos assim, do ambiente da igreja, que tem mais unção, tem mais graça, tem mais tudo, me dá uma alegria ver isso, amém, amados? Todos que ministram, as pessoas que ministram no altar, os mais jovens, todos, que o Senhor faça grandes coisas através da sua vida em nome de Jesus. Quero fazer 2 orações, podemos? Primeira, se você entrou aqui pela primeira vez ou está me ouvindo aí pela internet, me perdoe, hoje o culto foi um pouco mais longo, uma palavra de ensino um pouco mais complexa, né? Mas eu creio que Deus já falou no seu coração, você vai ver os benefícios das disciplinas espirituais, isso vai se tornar real na sua vida em nome de Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar a estar fazendo isso. Coloca a mão no seu coração e ora comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor e meu Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que a festa nos céus quando alguém se converte. Quero orar com você. Pai, abençoa essas vidas, move de forma sobrenatural. O Senhor venha dar experiências sobrenaturais contigo. Todos se entregaram a Jesus. Quem sabe você está me ouvindo. Se você está me ouvindo pela internet, procura uma igreja Bola de Neve próximo da sua casa. Se não tiver, né, uma igreja Bola de Neve na sua cidade, uma igreja que pregue a Bíblia, vai lá e fala: pastor, aceitei Jesus. Ele vai se alegrar. Pai, abençoa as vidas que estão aqui, direciona-os para o lugar onde eles vão estar. Se for aqui, Pai, que eles possam realmente ser ministrados, colocados como realmente no centro da sua vontade. O Senhor mostrou uma outra igreja, um outro local para eles se congregarem, ou voltarem para a igreja deles. Que o Senhor direcione isso de forma correta em nome de Jesus. E quem concorda diz? Quem está aqui pela primeira vez, nós queremos